Olá, gente querida, tudo bem com vocês? Nessa segunda, dia 19 de setembro de 2022, está acontecendo o sepultamento da Rainha Elizabeth II, lá na Inglaterra. Fique aqui até o fim, porque eu vou contar tudo para vocês sobre detalhes muito importantes a respeito desse sepultamento, que tipo de caixão, como será a cerimônia, quem estará presente nela. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, quero te convidar a conhecer o canal, a se inscrever nele, e também, se você já é parte desse time que está conosco, que você possa curtir, compartilhar e comentar. Se você tiver alguma dúvida a respeito do sepultamento, coloque aqui também, que eu quero muito poder responder a vocês, porque eu estou estudando bastante a respeito de tudo que está acontecendo, das tradições da família real e daí por diante. Então vamos nessa. Entenda como é que o corpo da rainha Elizabeth II, que morreu no dia 8 de setembro, consegue suportar 11 dias, gente, sem entrar em putrefação. Obviamente, houve uma série de cerimônias reais, de compromissos que o corpo dela teve que fazer, cerimônias, transporte, e o corpo não se deteriora. Por que isso é possível? Então, durante o ritual fúnebre, o corpo dela permanece ali dentro de um caixão lacrado, que é feito de carvalho inglês e forrado com chumbo, gente. E esse caixão já foi fabricado há 30 anos. Bom, o método para produzir o caixão é conhecido como casca e caixa de chumbo. Nele, um simples caixão interno, de carvalho inglês, é feito de madeira e coberto de chumbo e depois colocado dentro de um caixão externo. Explica o jornal inglês The Telegraph. Bom, pelo fato de ser completamente hermético, barrar completamente a entrada de oxigênio, gente, e de umidade dentro do caixão, esse ambiente hermético, portanto, ele evita que bactérias, que fungos, que vírus possam proliferar, e, obviamente, isso atrasa demais o processo de putrefação. Esse processo permite que o corpo fique até 1 ano sem entrar em deterioração. Então, a verdade é que o processo de putrefação depende do oxigênio, Também existem bactérias anaeróbicas que fazem parte do processo, ou seja, que não necessitam do oxigênio, mas o processo é muito mais lento, podendo durar até 1 ano, segundo o jornal da CNN britânica, tá bom? Então, a razão por que o caixão permite que fique aí esses 11 dias a rainha morta sem que o corpo entre em decomposição é porque o estilo do caixão de madeira, de carvalho inglês, revestido por chumbo de forma hermética, permite que o corpo atrase significativamente a deterioração. Segunda pergunta que muita gente está me fazendo: onde é que vai ser sepultada a rainha Elizabeth II? Bom, ela será sepultada, gente, no castelo de Windsor, na capela memorial do rei George VI. Rei George VI é o pai dela, Então ela vai ser sepultada tanto ao lado do seu pai, a quem a própria capela homenageia, e do seu marido, o príncipe Philip, que foi morto em abril de 2021. Então, tanto o caixão da rainha quanto do duque de Edimburgo, que é o seu marido, o príncipe Philip, eles foram encomendados há 30 anos, gente. E o caixão, por ser forrado de chumbo, ele se tornou tão pesado que, ao invés dos 6 homens que habitualmente carregam o caixão, este caixão vai precisar de 8 carregadores. Está muito pesado. A empresa funerária londrina Leverton & Sons, que é responsável pelo funeral,
recebeu os caixões da Rainha e do Príncipe em 1991. Prontos já. Então vejam como nas coisas que acontecem, por exemplo, na monarquia, não tem nada de improviso, né? Tudo muito preparado, a cerimônia, tudo que vai acontecer, tudo isso é muito, muito, muito preparado. Bom, a tradição do chumbo, gente, não é de hoje, tá? Alguns chegam a dizer que já é uma tradição dentro da família real há 4 séculos. Então, a Rainha Elizabeth II não é a primeira monarca a ser enterrada por um caixão que tenha madeira revestido de chumbo, né? Segundo a CNN, essa prática está na nobreza inglesa, não só na monarquia, mas na nobreza inglesa há pelo menos 4 séculos. Então, olha, eu vou citar aqui para vocês algumas pessoas que foram enterradas com esse tipo de caixão. A Rainha Elizabeth I, a mãe da Rainha Elizabeth II, né? O rei Charles II, tá? Não é o Charles III, que é o filho dela que vai agora, que vai se tornar rei, né? Já se tornou, mas ainda vai ter uma cerimônia de coroação mais para frente, né? Como eu disse, as coisas na monarquia não acontecem assim de maneira assodada, né? Bom, a Rainha Vitória também teve caixão assim, a Princesa Diana também foi enterrada com caixão revestido de chumbo. E, além disso, nós temos outros registros de pessoas, como, por exemplo, o ex-primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, o grande, talvez o maior líder do mundo ocidental, do mundo moderno, que foi o homem que conseguiu enfrentar o Adolf Hitler, entendeu? E com a liderança dele, o mundo se livrou, obviamente, do tirano Adolf Hitler, tá bom? Então, de acordo com o registro da Abadia de Westminster, existem muitas outras pessoas nobres e importantes que foram enterradas com caixões nesse processo, tá? O enterro, eu estou gravando aqui de manhã, né? Agora são 7h10 da manhã. Nesse momento já está acontecendo toda a cerimônia, né, desse sepultamento da rainha, em que chefes de Estado do mundo inteiro foram convidados, estão participando. Eu vi ali o Joe Biden, o presidente Bolsonaro também foi convidado, está lá com uma comitiva, não necessariamente política, ele está acompanhado dos seus filhos, e eu achei muito interessante, porque ele está acompanhado 2 líderes espirituais, né? Pastor Silas Malafaia e o padre Paulo Antônio de Araújo. Eu achei isso muito interessante, porque, obviamente, o convite, né, tanto para o padre Paulo Antônio de Araújo, quanto para o pastor Silas Malafaia, é um convite muito honroso, né? Não é desconhecido por ninguém o fato de que o Bolsonaro tem tido um apoio massivo e maciço, né, dos cristãos, tanto dos católicos quanto dos evangélicos, mas eu acho que é uma honraria muito grande e merecida, porque esses 2 têm sido realmente apoiadores do presidente Bolsonaro nas horas mais difíceis, não só politicamente, mas sobretudo dando apoio espiritual, estando perto dele nos momentos que ele necessita, né? Então, nós cristãos nos sentimos honrados e representados ali na pessoa desses 2 ilustres, né, líderes espirituais, pastor Silas Malafaia e o padre Paulo Antônio de Araújo. Gente, tem algumas coisas que a gente precisa pontuar aqui no que diz respeito a toda a cerimônia, né? Como é bonito você perceber toda uma nação, as nações da terra, dando honra para uma pessoa. O princípio da honra, gente, é o princípio real. E eu creio que Deus, ele deu para cada nação um dom redentivo. Cada nação recebe um dom redentivo, algo que faça parte
da natureza do reino de Deus. E o reino de Deus é o reino, portanto tem um rei. Então quando você vê, por exemplo, um reino na terra, as pessoas homenageando, as pessoas honrando uma rainha que reinou durante 70 anos, o mundo fica, estupefato e fica admirado. Por quê? Porque no coração do homem existe este sentimento de que a realeza faz parte da natureza do nosso Deus. Alguém vai dizer, pastor, mas qual é o dom redentivo, do Brasil? Eu creio que um dos dons redentivos do Brasil é a adoração, o louvor, a alegria extravagante. Cada nação tem um dom redentivo. E eu não tenho dúvida de que o dom redentivo da Inglaterra é a realeza, a nobreza, por isso que o povo inglês é um povo nobre, por isso que eles cultuam esse tipo de sistema. E até mesmo no sepultamento, na morte da rainha, nós vemos o mundo inteiro reconhecendo o valor da realeza e, sobretudo, o povo britânico. Quero fazer um comentário aqui também. Eu vi agora cedinho no jornal, alguns jornais noticiando que o presidente Bolsonaro, está hospedado na casa do embaixador brasileiro na Inglaterra, ele apareceu na janela para conversar com seus fãs, com os seguidores. Tinha uma pequena multidão lá, e ele falou muito bem a respeito das condolências que ele queria dar à rainha, se lembrou do fato de que a rainha também veio ao Brasil no ano de 68, mas acabou falando ali de algumas coisas políticas. E houve uma certa crítica até em alguns jornais exteriores, mas ele estava ali, obviamente, conversando com os seus fãs. Eu não achei que ele foi nem um pouco agressivo, muito pelo contrário, ele falou de maneira serena e, obviamente, ele está em campanha, ele tinha que dar uma satisfação para as pessoas que foram ali para vê-lo. Então, gente, é isso. Está acontecendo hoje. Fiquem atentos, porque qualquer que seja a novidade no sentido de algo que vale a pena a gente estar trazendo aqui, eu vou comentar com vocês a respeito deste processo de honrarias que está sendo feito à Rainha Elizabeth II, uma mulher cristã que teve durante toda a sua vida uma vida pautada por atitudes cristãs, foi muito próxima do Billy Graham, reverendo Billy Graham, que esteve com ela e realmente conversaram muito sobre as questões espirituais, sobre vida eterna, e as fontes mais próximas da rainha dizem que ela, nos últimos anos, ela estava muito preocupada em relação à sua vida pessoal para com Deus, No inglês existe uma expressão que a gente chama de accountability. Accountability é você prestar contas a respeito da sua vida. Então, mesmo uma monarca, mesmo uma mulher com tamanha envergadura, influência e honra, reconhecendo que até mesmo os reis vão dar conta ao Rei dos Reis. Tá bom, gente? Um beijo no seu coração. Por favor, compartilhe esse vídeo em nome de Jesus.